Sexta-feira depois das cinzas. O sacramento da penitência e reconciliação, números de 1440 a 1449. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 1440. O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. 1441. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Marcos 2,10. E exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Marcos 2,5. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que o exerçam em seu nome. 1442. A vontade de Cristo é que toda a sua Igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, Ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5,18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 5:20. 1443. Reconciliação com a Igreja. Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda, dele mesmo sentar-se à sua mesa, gesto que de modo estupendo exprime, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. 1444. Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. O munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe, conforme Mateus 18:18, 28, 16 ao 20. 1445. As palavras ligar e desligar significam: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. 1446. O sacramento do perdão. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua Igreja. Antes de tudo,
para aqueles que depois do batismo cometeram um pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. 1447. No curso dos séculos, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder recebido do Senhor variou muito. Nos primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio, o adultério, estava ligada a uma disciplina bastante rigorosa, segundo a qual os penitentes deviam fazer penitência pública por seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receber a reconciliação. A esta ordem dos penitentes, que incluía apenas certos pecados graves, a pessoa só era admitida raramente e, em certas regiões, só uma vez na vida. No século VII, inspirados na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, a qual não mais exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência antes de receber a reconciliação com a Igreja. O sacramento se realiza daí em diante de forma mais secreta entre o penitente e o presbítero. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição, abrindo assim caminho para a frequência regular a este sacramento. Permitia integrar numa única celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Em linhas gerais, é essa a forma de penitência praticada na Igreja até hoje. 1448. Através das mudanças pelas quais passaram ao longo dos séculos, a disciplina e a celebração deste sacramento, podemos discernir sua própria estrutura fundamental, que consta de dois elementos igualmente essenciais: os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a confissão e a satisfação, e a ação de Deus por intermédio da Igreja. A Igreja, que pelo bispo e por seus presbíteros concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação, ora pelo pecador e faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial. 1449. A fórmula da absolvição em uso na Igreja Latina exprime os elementos essenciais deste sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo o perdão. Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom de seu Espírito, por meio da oração e do ministério da Igreja. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, que conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.